Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou pegar aqui, essa aqui é a nossa AP 28ª edição, tá? E eu vou explicar para vocês como é que se faz o primeiro exercício. A minha prova que eu peguei, ó, o primeiro exercício é justamente nesse gráfico aqui, tá? E eu vou explicar como é que vocês vão fazer para resolver. Eu ainda não tenho autorização de passar a resposta dessa avaliação, tá? Mas eu vou passar aqui como que vocês podem estar resolvendo e como que vocês podem estar encontrando as respostas corretas. Vamos lá. A representação da função exponencial y é igual a meio elevado a x. Aqui a gente tem que lembrar de uma regrinha muito básica, tá? Na função exponencial, né? Eu tenho uma regrinha simples, tá? Quando o meu a, né, essa letrinha aqui, ele é maior do que 1, ele é uma função crescente. Como assim, professora? Vamos lá, o gráfico dessa função crescente, ele estaria representado dessa forma aqui, ó. Vem pra cá bonitinho e subiu, tá? Beleza? E quando o meu a for menor do que 1, ou seja, aquele intervalinho, né, entre 0 e 1, aonde eu tenho as frações, aqui é 1, tá? Por exemplo, aqui eu tenho meio, tenho 1/3, né, e assim por diante. 1/4, 1/5, então são frações, né? Então, quando eu tenho essa base aqui sendo uma fração, no caso, sendo menor do que 1, a minha função, ela é uma função decrescente. Só que essa função decrescente, ela pode ser representada de vários aspectos. Como assim, professora? Vamos lá. Para a gente ter certeza da nossa resposta, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa função e vai, de fato, desenhar o gráfico dela, tá? Então, como que eu faço para fazer um gráfico de uma função como essa? Eu construo, primeiramente, vou pôr aqui nesse canto, eu construo uma tabela, ó. Muitos são contra a tabela, mas eu sou muito a favor, porque a tabela você consegue ver ponto a ponto da sua conta, tá? Nós sabemos que a letra y, ela também pode ser representada como f de x, tá? Então, aqui eu vou colocar, em vez de y, eu vou colocar f de x, que é igual a meio elevado a x. Os valores de x eu que vou escolher, tá? Então, eu vou começar escolhendo aqui, olha só, o valor de menos 2. Professora, pode ser qualquer valor? Qualquer valor. Mas eu dou uma dica para vocês lembrar das regrinhas da potência, tá? Mas vamos lá, escolhi menos 2. Como que vai ficar a minha função? Por aqui no cantinho para vocês verem, ó. Por aqui nesse cantinho aqui, para vocês verem. Então, na minha função, quando x for menos 2, ela vai ficar o seguinte, meio elevado a menos 2, né? Como o expoente é negativo, nós invertemos a base, regrinha de potência, hein? Como assim, professora? Vamos lá, vou inverter a base aqui porque esse expoente é negativo. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 sobre 1, tudo isso elevado a 2. Por ser negativo, ele inverteu a base, mas continua com a mesma potência, tá? Então, vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, aqui na minha funçãozinha aqui, ó, quando o x foi menos 2, a minha conta deu 2. Então, quando o x foi menos 2, a minha conta vai dar 2. Olha lá. Certo? Beleza. Agora, eu vou escolher outro valor. Eu vou escolher menos 1, tá? Legal. Então, vamos colocar aqui também, quando x for menos 1. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Vai ficar um pouco melhor. Quando x for menos 1, como que vai ficar a minha conta? Mesmo esquema do menos 2, tá?
vai ficar assim, ó, função de menos 1 é igual a meio elevado a menos 1. Mesmo esquema, é negativo, inverte a base. Então, minha funçãozinha vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. Aqui, pessoal, eu não substituí, mas não tem problema, tá? Essa substituição aqui, igual eu fiz, ó, eu não fiz no outro lado, mas não tem problema. Nós sabemos que o x atribui este valor aqui. Perfeito. Então, vai ficar aqui, função de menos 1, 2 dividido por 1 dá 2. 2 elevado a 1 dá 2. Então, função de menos 1 é 2. Olha só um erro meu aqui, ó, que é 4, né, pessoal? 2 elevado a 2 é 4. Eu falei o resultado, mas não coloquei. Perdão, tá? 2 elevado a 2 aqui é 4. Eu acabei de conferir aqui. Bom, então, quando na minha função meu x foi menos 1, nós tivemos meio elevado a menos 1, que deu 2. E quando x for 0, pessoal, regrinha de potência, hein? Todo número elevado a 0 sempre será 1. Regrinha de potência, hein? Beleza? Muito bem. Por isso que antes de entrar nessa matéria com vocês, eu dei um roteiro só sobre potências. Legal. Vamos colocar então o número 1? Então, quando o meu x for 1, eu vou ter meio elevado a 1, que vai dar aqui meio. Ótimo. Vou fazer o gráfico então disso que nós acabamos de descobrir. Nós sabemos que o eixo x é o horizontal e o y é o vertical. Legal. Quando meu x foi menos 2, ó, menos 2 está aqui. Meu y resultou em 4, né? Então, aqui, 4. O tempo tá mudando, hein, pessoal? Olha lá, mudou aqui a minha luz. Quando o x for menos 1, meu y vai dar 2. Beleza? Olha lá. Opa, o sol voltou. Foi embora. Quando o x foi 0, meu y deu 1. Então, beleza. Quando o x foi 0, y deu 1. Pessoal, aqui para vocês não se perderem, pensa sempre que o x vai ser a sua largura e o y a sua altura, tá? Então, ó, largura menos 2. 1, 2. Largura menos 2, altura 4. 1, 2, 3, 4, beleza? Largura menos 1, olha lá. Pá. Altura 2. Então, 1, 2. Largura 0. Então, não aumenta nem para cá, nem para lá. Altura 1. Beleza? Então, beleza. Ó. Quando x foi o valor 1, deu meio, né? Então, tá aqui, ó. O meio. A altura foi meio. Então, meu gráfico, pessoal, tá aqui, ó. Vai ficar um desenho meio não, totalmente torto. Mas ele está aqui, beleza? Qual das minhas opções aqui mostra para nós um gráfico exatamente como esse? É a letra D, certo? Então, ok, pessoal. Então, essa é a correção da primeira questão. Ó, acabei dando a primeira resposta, mas isso não vai acontecer com os próximos exercícios.